unidos e sempre confiantes no nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda de pé, vamos receber o presbítero Roberto Carlos. Saúde, irmãos, capaz do Senhor, novamente, amém, igreja? Abra essa Bíblia comigo novamente no livro de Ezequiel. Ezequiel 37. Amém, igreja? E diz assim a palavra do Senhor. E tem um título que fala sobre a visão de um vale de ossos seco. E veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a este osso, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seus ossos. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, e profetiza ao filho do homem. E diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, e o Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé em um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, e eis que diz, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetize e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vós farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vós trarei a terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vós fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, diz isto, e diz o Senhor. Amém, igreja? Vocês, irmãos, podem tomar um assento em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Estamos, né, igreja, diante de uma passagem bastante conhecida, que fala a respeito do vale do osso seco. E eu creio que os irmãos já ouviram alguém pregar sobre a palavra dos ossos secos, sobre essa passagem. Mas Deus, ele usa como ele quer e da maneira que ele quer. Amém, igreja? Então, o homem, de que se queixa o homem dos seus próprios pecados? De que se queixa o homem dos seus próprios erros? De que se queixa o homem das suas próprias escolhas? A Bíblia ela diz que Israel, né, eles começaram a servir deuses estranhos, abandonando o Senhor. Eles praticaram a idolatria, abandonou o Senhor, passou a adorar deuses falsos, em altares de imagens. Eles derramaram sangue inocentes porque houve violência, injustiça e desprezo pela vida, contaminando a terra. Desobedeceu também a aliança. Deus havia dado sua lei, mas o povo rejeitou seus mandamentos e viveu segundo os costumes pagãos. Profanaram também o nome de Deus entre as nações, quando Israel foi levado para o exílio.
Os outros povos disseram a este povo do Senhor, mas teve de sair da sua terra. E isso fez com que o nome do Senhor fosse desonrado diante das nações. Por causa desses pecados, Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída e que o povo fosse levado para o cativeiro babilônico. No entanto, sua disciplina não foi o fim da sua história. Aí o que aconteceu, igreja? Que Deus, então, aí veio o Espírito sobre Ezequiel, que vai levar Ezequiel a ter uma visão de um vale de ossos seco. E segundo diz a palavra de Deus, que os ossos eram inumerosos e eram sequíssimos. E os ossos, por ser sequíssimos, representavam o povo de Deus. Era desse jeito que estava Israel, é desse jeito que estava aquele povo, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, por profanar contra o Senhor, por viver em iniquidade, por viver em idolatria, por abandonar o Senhor. E hoje não é diferente, igreja. Quando nós abandonamos o Senhor, quando nós viramos as costas para o Senhor, o adversário faz com que a gente venha fazer tudo isso de novo. Viver em idolatria, a servir a Deus pagãos, a viver Deus estranhos, a fazer coisas que não deve, a fazer coisas que não vêm a crescer, que não vêm a santificar, a viver coisas que não vêm a vivificar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aí Deus, então, ele usa Ezequiel para poder restaurar, para profetizar sobre aqueles ossos que estavam sequíssimos, sobre aqueles ossos que para mim, para você, não havia mais jeito. E hoje não é diferente, nós possamos passar na rua e ver aquele homem que bebe, ver aquele homem que fuma, né? Como muitas das vezes olharam para mim, para você e disseram, isso aí não tem mais jeito. Esse aí não tem mais jeito. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa noite que para Deus tudo tem jeito. Ainda que esteja o homem nas suas piores condições, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, mas Deus, ele é capaz de restaurar aquela vida e fazer com que aquela vida venha viver. Então, com aqueles ossos secos que estavam ali, não foi diferente, porque Deus, ele falou para Ezequiel, poderão, Ezequiel, reviver esses ossos? E Ezequiel, ele não poderia dizer que sim, mas ele sabia que o poder de Deus era tão grande e é tão capaz de restaurar a vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. A gente não sabe o que poderá acontecer de uma hora para outra. A gente não sabe o que poderá acontecer da porta para fora, mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas, porque nós somos filhos deles. Para isso, é necessário que nós venhamos viver uma vida honesta diante do Senhor. Para isso, é necessário que nós venhamos viver debaixo da graça do Senhor, não viver como aquele povo de Israel estavam fazendo, estavam pecando, estavam vivendo a idolatria, estavam vivendo, servindo ao Deus pagãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, matando vidas, morrendo inocentemente, derramando sangue. Não é isso que Deus quer aí fora. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas nessa noite Deus, ele fala comigo e fala com você. Vamos profetizar sobre essas vidas que estão perdidas aí. Vamos profetizar sobre essas vidas que ainda não aceitaram o Senhor. Vamos profetizar sobre essas vidas que conheceram a sua palavra, mas que depois voltaram, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, para o mundo aí afora. É assim que muitas das vezes vive o servo que abandona as leis de Deus. A palavra de Deus diz, bom seria que não conhecesse, mas se conhece, para que vai voltar ao mundo? Mas não estamos aqui para julgar que não sabemos o dia da manhã. Porque a Bíblia fala que aquele que está de pé cuide para que não caia. Então não sabemos o nosso dia da manhã, não sabemos a nossa fraqueza. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas Deus nessa noite, ele manda você profetizar para aquele parente seu que ainda está no vício das drogas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Para aquela jovem que está na prostituição. Para o traficante, aqueles que estão tirando vida por aí. Hoje é noite de você profetizar. Talvez você entrou por essa porta para ouvir
ouvir talvez a palavra que você queira, mas não é do jeito que você quer, mas é do jeito que Deus quer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o Senhor falou que Ezequiel poderão reviver esses ossos. Eu não sei, Senhor, mas Tu sabe. Então Deus, Ele manda Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos. Profetiza então. Profetiza, Ezequiel. E me disse, filho do homem, poderão viver este osso? E eu disse, Senhor, não sei, Tu sabe. Então me disse, profetiza sobre este osso. E diz, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a este osso, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E a partir daí, foi quando Ezequiel ele começa a profetizar sobre aqueles ossos. É quando Deus ali começa a criar, através daqueles ossos, os nervos. Ali, o Senhor foi criando ali os nervos, depois dos nervos a carne. Depois da carne, o louvado e engrandecido o Senhor nosso os pelos. E depois o Senhor deu o Espírito dele, louvado e engrandecido, mas ainda faltava mais alguma coisa. Talvez, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, nós viemos para a casa do Senhor e achamos que está tudo bom, que está tudo certo, mas Deus manda dizer para essa noite, para cada um de nós, ainda falta mais alguma coisa. Mas ainda falta alguma coisa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor fez aqueles ossos reviver, mas ainda faltava o Senhor dar o assopro para poder ter o Espírito Santo do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Às vezes viemos para a casa do Senhor, glorificamos o nome de Deus, mas às vezes, igreja, louvado e engrandecido, nós estamos distantes de alguma coisa da parte de Deus, e Deus quer que a gente esteja esperto. Quanto mais perto de Deus, é melhor. Quanto mais buscar o Senhor, é melhor. Vai ser bom para mim e vai ser bom para você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não vamos ser como aquele povo de Israel. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que profanar o Senhor. Estavam já desacreditados, sem fé, sem confiança, sem esperança. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estavam se sentindo destruídos. Louvado e engrandecido o Senhor. Mas Deus, Ele usa Ezequiel para profetizar. Louvado sobre a vida daquele povo, não foi por causa daquele povo, mas foi para que o seu nome viesse a ser glorificado. O que importa é que o nome do Senhor venha a ser glorificado na minha vida e na sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Foi a escolha daquele povo. Eles escolheram viver daquela forma. Louvado e se sentindo destruído, se sentindo acabado. Louvado e depois não tiveram força para poder voltar para a casa do Senhor. Aí o Senhor então fala, Ezequiel, profetiza sobre aquele povo. Diz para aquele povo que ainda há esperança. Louvado enquanto há vida, há esperança. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então vamos profetizar, igreja. Profetiza sobre a sua família. Profetiza sobre os teus parentes. Profetiza na vida daqueles que ainda estão sem força para vir para a casa de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor nosso Deus é o Deus que dá vida, é o Deus que tira a vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor, o vale, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aquele vale que Deus mostrou a Ezequiel, né, representava o vale da morte. Aqueles ossos, não havia vida naqueles ossos. Seria impossível. É impossível que eu e você olhe para aquele cidadão que está na beira da barraca, que está na beira do mar. É impossível para que a gente olhe para aquele traficante, que ele venha a ser um servo do Senhor, uma serva do Senhor. É impossível para nós, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Porque só Deus sabe como foi que nós chegamos aqui. Cada um chegou de uma forma, cada um chegou de uma maneira. Talvez um veio do tráfico, talvez outro veio da prostituição, talvez outro porque bebia, talvez outro porque fazia as coisas erradas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas saiba de uma coisa, assim como profetizado para a minha vida e para a sua vida, você tem que profetizar agora para aquelas vidas que estão lá fora. Porque se hoje eu e você está aqui, foi porque alguém profetizou pelas nossas vidas. Alguém profetizou por nós, igreja. Alguém profetizou por nós. Alguém olhou para mim, olhou para você e falou, esse não tem mais jeito. Esse daí já está na beira da morte. Esse daí o inimigo vai levar. Isso aí o inimigo vai fazer, vai acontecer. Nada acontece a não ser se for da permissão de Deus. Nada acontece a não ser se for da permissão de Deus. Talvez você passou, louvado e engrandecido, internado naquele hospital, louvado e engrandecido sobre aquele aparelho, e hoje você está aqui respirando porque não foi da vontade do Senhor.
Deus, ele faz promessa. Deus, quando ele promete, ele cumpre. E quando ele manda, ele capacita. Deus, ele tinha uma promessa para aquele povo. Porque no meio de um povo, o Senhor quer tirar um povo. No meio de um povo, o Senhor quer salvar um povo. Então, no meio daquele povo de Israel, que Deus queria salvar um povo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Deus, nessa noite, está restaurando o povo que está aqui dentro. O Senhor está trazendo a nossa salvação, está garantindo que a nossa salvação, né, que a promessa na nossa vida está se cumprindo, porque estamos na casa dEle, fazendo a obra dEle. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus arrancou você de um povo que talvez alguém olhou para você e disse que não dava ele ver mais jeito. Assim é como se encontrava o povo de Israel, se sentindo destruído, sem forças para vir para a casa de Deus, sem esperança, sem confiança, desacreditado. Mas tudo isso foi pela sua própria escolha. Porque há consequência. A consequência vem, demora, mas vem. Mas vem através da sua própria escolha. Então nós temos que escolher o que é bom para nós. O que é ruim a gente bota no bolso furado e joga fora, mas o que é bom a gente tem que guardar no nosso coração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aquele povo foi o que escolheu as coisas erradas, em profanar o Senhor, né, e em servir a Deus estranho, a viver na idolatria, até a tirar a vida de pessoas inocentes. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não é isso que Deus, aí Deus, ele permite, tudo permite que o inimigo entre naquela terra e destrua tudo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aí o povo pega e acaba também servindo o Deus pagão daquele povo que estava destruindo, do inimigo que estava destruindo a terra de Jerusalém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque ficaram desacreditados, achando que Deus não ia, louvado, fazer nada, achando que Deus não era capaz. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, que Deus, ele é capaz de restaurar o homem. Deus é capaz da morte da vida, e da vida da morte, porque Ele é o dono de tudo. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor. Nós somos filhos deles, só temos que somente andar na sua obediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia, Deus. E ele me disse: profetiza esse espírito, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o espírito, e assopra sobre este morte, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, se puseram em pé, em um extremo exército, em grande extremo. Era um povo. Eram muitos. A Bíblia diz que era muito numeroso a face dos ossos, mas que eles estavam sequíssimos. O que é um osso seco? É um osso sem vida. É um osso sem vida, é um osso sem fé, é um osso sem esperança, sem expectativa de vida nenhuma. Que você vai olhar, aquilo ali não é nada, mas Deus, ele pode mover. Deus, ele pode mover o homem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas somente confia no Senhor, que Deus, ele é capaz de restaurar. Deus é capaz, louvado e engrandecido seja o nosso Senhor, de cumprir a promessa que Ele tem na sua vida. Basta a gente esperar no Salmo 40. Porque muitos não querem esperar no Salmo 40 e querem avançar para o Salmo 70. Esperei com o Senhor com paciência. Aonde está a vossa paciência? Foi aqui o povo de Israel não teve paciência com o Senhor. E acabaram servindo aos deuses estranhos e vivendo no pecado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O vale, ele traz um significado de provação. Momento de sofrimento, dificuldade e de lutas. Então, há várias características sobre o vale. Existe vale que é lugar de provação, onde você passa por sofrimento, passa por dificuldade, você passa por lutas, mas sabendo você que encontra a Deus, encontra a vida, a esperança. Basta você crer, basta você confiar que Deus, ele é capaz de tirar você desse sofrimento, dessa dificuldade, dessa luta que você está passando.
Talvez olhamos para você e olhamos assim, para você, louvado e engrandecido, você não achamos que está tudo mil maravilha. Mas só você que sabe o que você está passando. Só você sabe o que você está passando. Vale também um lugar de humilhação, quando a pessoa reconhece sua dependência de Deus. O povo, muitas das vezes, ele precisa se reconhecer. O povo, muitas das vezes, precisa se reconhecer, se colocar, né? Se humilhar para o Senhor. Senhor, verdadeiramente eu errei. Senhor, eu preciso, Senhor, me consertar na Tua presença. Senhor, eu preciso andar da Sua maneira. Eu preciso andar da Sua forma. Senhor, eu preciso andar do jeito que o Senhor quer, não do jeito, da maneira que eu queira. Então, se você não tem se humilhado para Deus, a partir de hoje, quando você chegar na tua casa, entra para o teu quarto e se humilha perante o Senhor. Conta os teus problemas para Deus. Conta os teus problemas a Deus. Conta o que você está passando. Para quem você tem passado os seus problemas? Para quem você tem passado o que você está passando? Será que você tem passado os teus problemas para o homem? Será que você tem passado os teus problemas para o vizinho, para a vizinha? Não vai adiantar nada, porque você for ver o problema daquele vizinho, vai estar pior do que o seu. Então conte para Jesus. Conte para o Senhor, que o Senhor é a solução. Vale também, simboliza também um lugar de transformação. Deus muda a situação daqueles que confiam nele. É somente confiar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Confia que Deus ele vai transformar a vida daquele que você acha que não vai dar em nada. Confia que Deus ele vai transformar a tua família. Confia que Ele vai transformar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aquele, louvado e engrandecido, que nunca aceitou o Senhor Jesus, que vai transformar naquela vida, que ele vai entrar para essas portas e glorificando o nome do Senhor. Então confia. Vale também simboliza o lugar de restauração. No vale dos ossos secos, Deus transforma morte em vida. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a minha vida espiritual? Deus ele pode transformar a nossa morte espiritual em vida. Talvez você entrou aqui desanimada. Talvez você entrou aqui desacreditada. Talvez você entrou aqui pensando em largar a presença do Senhor. Por falta, talvez, até de paciência. Talvez você entrou aqui desanimado, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu não vejo a hora de o Senhor me dar, eu não vejo a hora de a promessa se cumprir, eu não vejo a hora de se cumprir aquilo que Deus tem me prometido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele pode transformar essa morte espiritual que tu está passando em vida. Porque quando nós deixamos de fazer a obra de Deus, de vir para a casa do Senhor, ali você acaba tendo uma luta do espírito e da carne, que aquilo ali vai te matando a sua vida espiritual aos poucos, até que você não venha ter mais força para vir para a casa de Deus. Mas Deus ele pode transformar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Então, igreja, tudo isso simboliza ao vale. Deus ele tinha um propósito na vida daquele povo, de salvar aquele povo. Mas aquele povo, louvado e engrandecido seja o nome, queria seguir os seus próprios caminhos, queria ficar nas suas próprias escolhas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Deus não quer isso para mim, Deus não quer isso para você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque nós temos tudo o que nós fomos fazer, nós temos que fazer na direção de Deus. Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Eu não sei, mas tu sabe. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, nessa noite, Deus ele manda você profetizar. Louvado sobre esse vale que você está passando aí. Qual é o vale que você está passando? É o vale da humilhação, o vale da restauração, da transformação. Qual é o vale que você está passando? Cada um de nós sabemos qual é o vale que nós passamos. Mas o seu vale, você tem que contar para o Senhor. Não conta para mim não, porque se você contar para mim, o meu vale vai ser maior do que o seu. E se eu for contar o meu vale para outras pessoas, da pessoa vai ser maior que o meu. Então ninguém vai resolver os problemas de ninguém que está passando.
mas aquele que tem poder, que é o Senhor, Ele vai resolver o teu problema diante da tua situação. Então disse-me, filho do homem, a este osso, são toda a casa de Israel, eles que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhe, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vós fareis sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vós darei a terra de Israel. Isso aí já era o povo de Israel que estava de uma forma completamente desacreditada, achando que não havia mais jeito, achando que tudo estava perdido. Mas Deus manda te dizer para você que nem tudo está perdido na sua vida. Somente creia, somente confia que Deus ele é capaz de restaurar, Deus ele é capaz de fazer do nada tudo na minha e na sua vida. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós poreis na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, assim diz o Senhor. E vem a minha palavra do Senhor, dizendo, pois, filho do homem. Não, aí já passei, vai até o 14. Então é assim, irmão, que nós possamos, né, que Deus possa falar mais profundo no teu coração, no meu coração, que foi só até aqui que Deus me deu. Amém, igreja? Continua orando pela minha vida, que eu vou estar orando pela sua vida. Louvado e engrandecido, Senhor. Cada um passa pelo teu vale, mas passa com o Senhor. Importante que nós estamos passando, mas passando com o Senhor. Eu não sei o vale que você está passando, mas nessa noite Deus manda você profetizar. Profetiza aí que você que está passando por esse vale, por esse momento difícil. Profetiza aí que você está com muita dívida, talvez está com problemas dentro do teu lar. Profetiza nessa noite. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque Deus, louvado, Ele pode mover montanha. Deus, Ele pode restaurar, louvado o teu vaso. Eu não sei como é que vai a tua vida espiritual, não sei como é que vai a tua vida material, mas Deus, o nosso Deus, é um Deus de providência, né? É um Deus que tudo quer, que tudo pode. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória seja dada a Jesus. Meus irmãos, boa esta palavra de Ezequiel capítulo 37. Os irmãos sabem que o Ezequiel capítulos 36, 37 e 38, eles fazem alusão a uma profecia também escatológica, né, que está acontecendo nos dias em que estamos vivendo. Mas é um assunto mais profundo. Mas numa visão geral, como o presbítero Roberto trouxe, uma palavra para o nosso cotidiano, Ezequiel capítulo 37, nessa profecia, como toda profecia, que é a palavra de Deus, ela é útil para ensino, para correção, né? Para nos redarguir, nos colocar no caminho certo, nos trilhos. Ele traz muitos ensinamentos. Esta boa palavra traz muitos ensinamentos. E, principalmente, o fato de que nós, assim como está escrito ali, precisamos ter total dependência e confiança em Deus. É na soberania dele. Foi quando Ezequiel falou, tu o sabes. Ele sabia que Deus poderia fazer, porque ele já tinha experimentado grandes coisas com Deus. Ele já tinha visto a mão do soberano sobre a vida dele. Ele sabia o que Deus tinha feito com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Embora quando Ezequiel tenha ido a cativeiro, ele provavelmente tivesse 30 anos de idade, e era o 30º ano do cativeiro do rei Joaquim, e então provavelmente Daniel já tivesse 44 anos de idade. Olha quanta experiência já tinha passado como profeta do Senhor. Então ele chegou junto ao rio Quebar, onde Deus lhe deu visões, e ali ele teve grande aprendizado com o Senhor. Esse é um dos aprendizados que ele traz para nós, que é para nós confiarmos na soberana decisão de Deus, soberano poder de Deus. Ele pode fazer sobre nossas vidas. E saiba, irmãos,
E dentro disso, dentre tantos ensinamentos que nós temos nesse livro, também entender e confiar que dependemos integralmente do Espírito Santo de Deus para profetizar vida onde só tem morte, para profetizar vida onde não tem esperança. Aquilo ali não foi ele dependeu exclusivamente da vontade de Deus e dependeu exclusivamente da submissão ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é quem gera avivamento real. E avivamento, irmãos, não é barulho, avivamento é vida. Vida, né? Claro que teve um reboliço, claro que teve, mas não é esse reboliço que o pessoal fala, não. Deus fez um reboliço. Não, Deus pegou o que estava desarrumado e arrumou. Estava tudo misturado, não estava? Aí cada osso foi para o seu... Cada osso encontrou o seu osso, cada lugar no seu lugar. Então é diferente de hoje. Hoje o movimento do Espírito Santo é bagunçar. É diferente. Teve um grande reboliço, mas é bagunçar. Não, ali não. O reboliço foi para arrumar aquilo que estava desarrumado. Então, quando você vê a igreja do Senhor sendo arrumada, é o movimento do Espírito Santo. Aí faz como ele falou, profetiza, irmãos, profetiza a vida, profetiza sobre a vida das pessoas lá fora que estão desarrumadas. Ele citou aqui pessoas nas drogas, na prostituição, pessoas na bebedeira, na promiscuidade. Profetiza, porque está desarrumado, o mundo está desarrumado. Mas Deus é poderoso para arrumar. Então fica com essa palavra hoje que ele trouxe aqui, que foi muito importante para nós. Para a glória do nome do Senhor, essa palavra. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé.